E o nosso bate-papo de hoje, ele tem a inspiração na mensagem de um livro do nosso companheiro aí de jornada, José Carlos de Luca, Na Luz da Vitória. E essa mensagem em especial, o livro dividido em capítulos, ele nos lembra que é necessário nascer de novo. E, naturalmente, ele fala da necessidade de muitas existências para o nosso aprendizado, para o nosso processo evolutivo. E dentro desse contexto, dessa inspiração, algo que ressalta muito forte nessa mensagem dele, muito bem fundamentada, é o tema convivência versus solidão. Vamos combinar que são dois grandes desafios desse nosso momento atual, porque quando nós falamos em isolamento, na verdade, o que primeiro ressalta é uma aglomeração isolada, né? No caso das famílias que hoje, em função dessa pandemia, acabam sendo forçadas a conviver um número muito maior de horas, né? O dia inteiro ali, muito mais do que antes, numa rotina normal, onde uns vão ao trabalho, outros vão para a escola, enfim. E isso gera um grande desafio, essa convivência mais constante, mais intensa, e sobressaem nessas questões do convívio também as nossas dificuldades nesses convívios. Vamos combinar que nem todos os seres que estão no nosso lar são assim, oriundos de relações harmoniosas. Muitas pessoas, às vezes nosso irmão, mesmo nosso pai, nossa mãe, eles nos trazem uma dificuldade muito grande de convívio. Eu brinco que algumas pessoas parece que vêm à Terra só para nos contrariar. Alguém já teve essa impressão? Existe sempre um debate, às vezes mais tranquilo, às vezes mais acalorado. Existem os processos familiares que, mesmo funcionando dentro de uma hierarquia, que eu acredito que num futuro todos nós conviveremos nos nossos lares, nas nossas relações de trabalho como irmãos. Mas hoje ainda existe essa necessidade, essa situação de hierarquia, onde muitas vezes o pai, a mãe deveria ser quem manda e sente a sua autoridade desafiada. Muitas vezes os que deveriam estar numa posição de aprendizes também podem ser mestres, né, das nossas situações. E à luz da doutrina espírita, todo esse processo tem muito a ver com a multiplicidade das existências. Ou seja, acreditamos que não é possível todo o aprendizado numa única existência. Temos uma vida, mas com muitas etapas para os nossos aprendizados, e essas etapas nós chamamos de reencarnações. Na maioria das vezes, nós reencontramos nessa nossa existência presente pessoas que convivemos na nossa existência passada. E seria maravilhoso dizer que serão só os nossos afetos, só as nossas almas gêmeas, aqueles seres que amamos muito nas outras existências. No entanto, o Criador nos dá uma oportunidade na reencarnação de reencontrar também aqueles desafetos, aquelas pessoas que nos ofenderam ou que nós ofendemos, às vezes de forma bem grave, como assassinatos, traições, coisas sérias, né, que para o nosso processo evolutivo de agora elas já são até difíceis de aceitar, de assimilar, mas que é uma realidade. Então muitas vezes recebemos com a bênção do esquecimento por nosso filho um ser que numa outra existência foi um inimigo. E isso não justifica, né, mas explica por que com algumas pessoas o convívio é muito mais difícil. Mas é aí que está o nosso grande desafio. O desafio de transcender esses laços de desafetos e transformá-los em afeto pela lei do amor maior que o Mestre Jesus nos ensinou, que é a lei da compreensão, a lei da tolerância, a lei do perdão.
E quando a gente ouve esses ensinamentos, a época que Jesus viveu entre nós, parece que estamos falando de grandes tragédias, de grandes fatos, mas estamos falando de fatos cotidianos, aquela respostinha atravessada porque o seu marido não está no melhor dia, aquela malcriação que precisa ao mesmo tempo ser disciplinada, mas também observada com um amor, com um carinho, até com uma certa psicologia. Então, na nossa convivência é que reside o nosso grande processo de desafio evolutivo. E ninguém está falando que isso é fácil. É semelhante, existe uma fala de André Luiz, que é um espírito, a sua psicografia que acabou ficando mais famosa, Nosso Lar, né, através de Chico Xavier, porque se transformou em filme, só para ter de referência. E tem uma fala dele onde ele nos diz que o lar é um cadinho de redenção. E o que é um cadinho? Um cadinho, na verdade, é um recipiente utilizado pelos químicos para as transformações químicas. Ou seja, ali naquele recipiente são colocados os elementos que são necessários, né, as partículas dos elementos que são necessários para a transformação que o químico espera, que o cientista deseja alcançar. Só que para alcançar essa transformação, esse cadinho é submetido a uma alta temperatura, né, para que aí sim esses elementos se transformem e se tornem aquilo que se deseja. Então existe um processo de sofrimento que eu comparo àqueles conflitos familiares em que o sangue borbulha, né, em que a nossa fala às vezes se transforma num vulcão em erupção. E o nosso grande desafio é passar por esse processo e nos tornarmos aquilo que somos destinados a nos tornar, ou seja, seres humanos melhores. Então esse processo de convívio, o processo de, mesmo das dificuldades, dos conflitos que são superados através do amor, através da benevolência, através desse nosso insistir na família, é que realmente nos depura, é que realmente nos promove a seres melhores. Muitos desejariam ter no seu lar somente pessoas de boa vontade, pessoas tranquilas, pessoas sempre dispostas a servir, a obedecer, a buscar uma harmonia, a trazer uma alegria. Mas quantos verdadeiramente se esforçam para ser essa pessoa, para ser essa luz no seu lar, para trazer uma palavra amena, para trazer uma alegria, para colaborar, porque, verdade seja dita, e nós pretendemos finalizar aqui com uma mensagem a essas mulheres, mães, guerreiras, né? Como é desafiador e como faz diferença ajudas nas pequenas tarefas, desde ali na cozinha, na limpeza, nos cuidados diários, que nesse momento estão sendo multiplicados. E o esforço de todos faz toda a diferença. Naturalmente que existem algumas pessoas que optam por uma fuga a esse desafio e decidem realmente viver longe das suas famílias, dos seus conhecidos e até se isolarem. E eu, com certeza, nesse momento, esse isolamento, aí esse sim, né? Não é o isolamento aglomerado, é o isolamento realmente solitário, promove profundas oportunidades de reflexão sobre o que realmente vale a pena, porque o convívio também não é só dificuldade, ele traz tantas alegrias, abraços fraternos, momentos de ternura, momentos de comemoração. Então, como tudo na vida, tem o seu lado luz, o seu lado difícil, o seu lado desafio, que nós possamos realmente nos apegar à força e à certeza de que nenhum encontro nessa existência é por acaso e que nós possamos transpor, porque, como diz um autor, um escritor norte-americano, a solidão é um lugar bom de visitar de uma vez ou outra, mas ruim de adotar como uma morada. Então que possamos transformar as nossas casas, as nossas moradas em verdadeiros lares, sabendo que nem sempre será fácil,
mas que com certeza esse desafio vale a pena. E nós vamos finalizando aqui com uma mensagem às mães, em especial, né? Nosso domingo, a gente sempre fala que todo dia é dia das mães, mas nesse domingo que vamos comemorar, essa semana, nós escolhemos a mensagem A Rosa de Nazaré, do livro Aceitação e Vida, psicografia de Chico Xavier. Os benfeitores espirituais que buscam amparar-nos o coração em provas no lar, sabem de todas as nossas angústias maternas. Em todas elas, porém, lembram-nos daquela que ainda hoje é a mãe de todas as mães. Receber a sacrossanta missão da maternidade é copiar a alma da Rosa de Nazaré, que soube sorver até a última gota da taça de fel das próprias amarguras. Recordemos o desvelado amor desse anjo das mães sofredoras e incompreendidas e sentiremos no íntimo a força poderosa da resistência. E assim, nos despedimos com muita gratidão, com muito amor. Até a próxima.